Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. A casa range à noite, sempre rangeu, desde que Maria partiu. Ou talvez sempre rangeu e eu nunca tinha prestado atenção, ocupado demais com as conversas dela, com o riso dela ecoando pelos corredores, com o cheiro de café fresco que ela fazia antes do sol nascer. Agora é só silêncio e o ranger da madeira velha. Acordo sempre na mesma hora, 5:30 da manhã, mas não porque o corpo pede. Acordo porque a cama ficou grande demais, fria demais, vazia demais. Estico o braço para o lado direito, onde ela dormia, e encontro só o lençol gelado. Faço isso todo dia, todo santo dia, como se um dia ela pudesse estar lá de novo. Levanto devagar, os pés descalços no chão frio de cimento queimado. A casa cheira a poeira, a madeira antiga, a solidão. Vou até a cozinha e acendo o fogão a lenha. A chaleira demora a esquentar. Fico ali parado, olhando pela janela para o terreiro vazio, para o ipê amarelo lá no fundo, onde ela está enterrada, e sinto aquele aperto no peito que nunca passa. O café fica pronto. Coloco numa caneca velha, requentada de ontem. Sento à mesa grande sozinho. A toalha de pano que Maria bordou ainda está pendurada na cadeira dela. Não tive coragem de tirar. Não vou ter. Bebo o café devagar, olhando para a foto dela na parede. Aquele sorriso largo, os olhos cheios de vida. Parece mentira que alguém tão vivo possa simplesmente sumir. 3 anos já. 3 anos desde que o câncer levou ela. 3 anos desde que enterrei meu coração debaixo daquele ipê. Tem gente que diz que o tempo cura. Não cura. O tempo só ensina a gente a carregar o peso com menos barulho. A dor continua, só fica mais quieta, mais escondida. Mas tá lá. Sempre tá. Termino o café. Lavo a caneca. Olho pela janela de novo. O sol começa a subir, devagar, tingindo o céu de laranja e rosa. As cigarras já começam a cantar lá fora. O calor vem cedo. Sempre vem. Poeira no ar. Cheiro de mato seco, terra quente. Visto a camisa xadrez, calço as botas gastas, ponho o chapéu de couro na cabeça. Pego as chaves da caminhonete velha e saio pro terreiro. Os cachorros vêm correndo, abanando o rabo. Pelo menos eles ainda ficam felizes quando me veem. Vou até a fazenda vizinha buscar umas ferramentas que emprestei mês passado. A estrada de terra é a mesma de sempre, esburacada, cheia de curvas, poeira subindo quando passo. Árvores dos 2 lados, capim alto, cerca velha. Passo pela ponte de madeira que range sob o peso da caminhonete. O rio tá seco embaixo. Faz meses que não chove direito. É uma viagem curta, 20 minutos, no máximo. Uma viagem que eu já fiz 1000 vezes. Não tem nada de especial nela. Ou não deveria ter, mas naquele dia, algo no ar estava diferente. Não sei explicar. Era como se o silêncio fosse mais pesado, como se o calor queimasse mais, como se o mundo estivesse segurando a respiração, esperando algo acontecer. Reduzi a velocidade na curva depois da ponte. Os pneus fizeram barulho na brita. A poeira subiu devagar, sem vento para empurrar. E foi quando eu vi, no meio da estrada de terra, caminhando devagar, curvada para frente, uma figura que parecia sair de um pesadelo. Uma mulher, grávida, muito grávida. Carregando nas costas um fardo de cana tão pesado que parecia impossível ela estar de pé. Parei a caminhonete. O motor roncou baixo. A poeira assentou ao redor. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio diferente. Pesado, errado. Ela continuou andando, devagar, tropeçando, os pés descalços na terra quente, o vestido cinza sujo, grudado no corpo suado, a respiração curta, ofegante, a barriga enorme, quase tocando as pernas, e o olhar dela era de quem tinha desistido de esperar ajuda. Desci da caminhonete. O calor bateu no rosto como uma bofetada. As cigarras gritavam no mato. O chão queimava embaixo das botas.
Moça, chamei, a voz saindo rouca. Moça, espera! Ela parou, virou o rosto devagar, como quem já espera ser xingada, enxotada, ignorada. Os olhos dela estavam fundos, cansados, assustados. O senhor precisa de alguma coisa? Ela perguntou, a voz fraca, quase um sussurro. Fiquei parado, tentando processar o que eu estava vendo. Aquilo não era normal, não era certo, não era humano. Preciso? Repeti, incrédulo. Moça, quem precisa aqui é você. Por que diabos está carregando isso nesse estado? Ela baixou os olhos. As mãos tremiam. A respiração ficou mais rápida. Ele mandou. Disse que eu tinha que terminar antes do meio-dia. Quem mandou? Perguntei, sentindo o sangue ferver. Ela não respondeu. Só balançou a cabeça, olhando para o chão. Se eu parar... Começou a voz embargada. Se eu parar, ele me bate quando eu voltar. O nó na garganta veio forte, apertou, doeu. Olhei para ela de novo, para a barriga enorme, para os pés machucados, para os ombros marcados pelo peso da cana, para o rosto suado, exausto, quebrado. E naquele momento eu não vi uma estranha. Eu vi Maria. Eu vi todas as vezes que Maria precisou de mim e eu não tive tempo. Todas as vezes que ela pediu ajuda e eu disse, depois. Todas as vezes que achei que tinha tempo sobrando, até que o tempo acabou. Respirei fundo. O coração batia forte no peito. Moça, disse firme, solta esse fardo. Agora. Ela me olhou, os olhos cheios de medo. Mas ele vai... Eu não estou perguntando. Cortei. Solta. Eu vou te levar para um lugar seguro. Ela hesitou. As lágrimas começaram a descer silenciosas, molhando o rosto sujo de poeira. E então, devagar, ela largou o fardo. A cana caiu no chão com um baque surdo. Ela cambaleou. Quase caiu. Segurei o braço dela a tempo. Vem, disse baixo. Vem comigo. O céu, que antes estava limpo, começou a escurecer. Nuvens pesadas surgiram do nada. O vento levantou a poeira da estrada. Um trovão roncou ao longe. A tempestade estava chegando. E eu sabia que a partir daquele momento nada mais seria como antes. Ela não conseguia andar direito. A cada passo, as pernas bambas ameaçavam ceder. A respiração vinha em golfadas curtas, desesperadas, como se o ar não fosse suficiente. Segurei o braço dela com firmeza, sentindo os ossos finos embaixo da pele. Ela era leve demais, leve de um jeito que não era natural, leve de fome, de cansaço, de abandono. Calma, murmurei, guiando-a até a caminhonete. Calma, moça, eu não vou te machucar. Ela me olhou de lado, os olhos ainda cheios de desconfiança, como se esperasse que a qualquer momento eu fosse mudar de ideia. Como se bondade fosse uma armadilha. Abri a porta do carona e ajudei-a a subir. Ela gemeu baixinho ao sentar, a mão indo instintivamente para a barriga enorme. Fechei a porta com cuidado e corri para o lado do motorista. O vento já soprava mais forte. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, grossas, pesadas, quebrando na poeira da estrada. Liguei o motor. A caminhonete roncou e saiu devagar, os pneus derrapando um pouco na terra que já começava a virar lama. Ficamos em silêncio por um tempo. Ela olhava pela janela, as mãos entrelaçadas sobre a barriga, os ombros tensos. Eu olhava para a estrada tentando processar o que diabos tinha acabado de acontecer. Quem era ela? De onde vinha? Quem era o ele que a obrigava a carregar cana grávida sob o sol escaldante com medo de apanhar? Como você se chama? Perguntei, a voz saindo mais suave do que eu esperava. Ela demorou para responder. Quando falou, a voz era quase inaudível. Cláudia. Cláudia, repeti, assentindo. Eu sou João Ferreira. Tenho uma fazenda aqui perto. Ela não disse nada. Só continuou olhando pela janela como se estivesse em outro lugar, em outro tempo. Cláudia, quem te colocou para trabalhar daquele jeito? Insisti,
tentando manter a voz calma, sem pressão. Os ombros dela enrijeceram. A respiração ficou mais rápida. Meu marido!" sussurrou. E a palavra saiu com tanto peso que quase doeu ouvir. Marido. A raiva subiu quente pela garganta. Apertei o volante com força. "Seu marido te bota para carregar cana. Grávida?" Ela não respondeu, mas vi uma lágrima escorrer pelo rosto dela, deixando um rastro limpo na poeira. A chuva aumentou de intensidade. O para-brisa ficou embaçado. Liguei o limpador, mas a visibilidade ainda era pouca. A estrada estava ficando perigosa. A lama grudava nos pneus, puxava a caminhonete para a lateral. Reduzi a velocidade. "Cláudia, escuta", disse, olhando rapidamente para ela. "Você não precisa voltar para lá. Eu vou te levar para minha fazenda. Você descansa, come alguma coisa e a gente vê o que fazer depois, tá bem?" Ela balançou a cabeça, mas não de concordância. De medo. "Ele vai atrás de mim", murmurou, a voz tremendo. "Ele sempre vem atrás. Ele disse que se eu fugisse, ia me arrastar de volta, ia me trancar, ia..." A voz dela quebrou. As mãos tremiam violentamente sobre a barriga. "Ninguém vai te arrastar para lugar nenhum", disse firme. "Enquanto você estiver comigo, ninguém encosta um dedo em você. Eu prometo." Ela me olhou então. Pela primeira vez, me olhou de verdade. Os olhos castanhos, fundos, carregados de dor, de medo, de uma esperança tão pequena que mal ousava existir. "Por quê?" perguntou, a voz fina. "Por que o senhor está fazendo isso?" A pergunta me pegou de surpresa. Por quê? Eu não sabia responder. Não de um jeito que fizesse sentido. Não de um jeito que não parecesse patético. "Porque eu perdi minha esposa e não consegui salvá-la? Porque eu vivo numa casa grande e vazia, onde o silêncio dói mais que qualquer barulho? Porque quando te vi ali, curvada, sofrendo, eu vi todas as vezes que não estive presente quando alguém precisou de mim? Mas o que eu disse foi mais simples, porque é o certo a fazer." Ela baixou os olhos de novo, mas vi um suspiro sair dos lábios dela. Um suspiro de alívio. Pequeno, frágil, mas ali. A chuva virou tempestade. Os trovões rasgavam o céu, tão altos que faziam a caminhonete vibrar. Os relâmpagos iluminavam a estrada em clarões brancos, fantasmagóricos. A lama estava profunda agora. Os pneus patinavam, derrapavam, lutavam para manter o rumo. "Segura firme", avisei, apertando o volante. Cláudia se agarrou no painel. A respiração dela ficou ofegante de novo. Vi o suor na testa dela, mesmo com o frio que a chuva trazia. E então ela gemeu. Um gemido baixo, contido, cheio de dor. Olhei para ela, alarmado. "O que foi? Tá sentindo alguma coisa?" Ela sentiu, os olhos apertados, a mão apertando a barriga com força. "Dói", sussurrou. "Dói muito." O coração disparou no peito. Suor frio desceu pelas minhas costas. "Dói como?" perguntei, tentando manter a calma. "Tá tendo contração? Eu não sei." Ela choramingou. Nunca tive filho antes. Meu Deus." Olhei para a estrada. Ainda faltavam pelo menos 10 quilômetros até minha fazenda. E o hospital? O hospital mais próximo ficava a mais de 40 quilômetros dali. Com a estrada naquele estado, cheia de lama, com a chuva caindo feito cortina, seria impossível chegar a tempo. "Respira fundo", instruí, tentando soar confiante, mesmo com o medo roendo por dentro. "Respira devagar, vou te levar para minha casa. A gente chega logo, eu prometo." Mas a caminhonete estava cada vez mais difícil de controlar. A lama sugava as rodas. O motor roncava, lutando. Os limpadores de para-brisa não davam conta da água. E então, num segundo, tudo desandou. A roda dianteira afundou num buraco profundo, escondido pela água. A caminhonete inclinou para frente, brusca, jogando a gente contra os cintos de segurança. O motor engasgou, gaguejou e morreu. Silêncio. Só a chuva martelando no teto de metal. Só o vento uivando lá fora. Tentei ligar de novo.
Uma vez, 2 vezes, 3, nada. Não, 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 murmurei socando o volante. Não agora, pelo amor de Deus. Cláudia ofegava ao meu lado. Os olhos dela estavam arregalados, cheios de pânico. O que a gente faz? Perguntou, a voz quase um grito abafado. Respirei fundo. Fechei os olhos por um segundo. Pensei rápido. A fazenda ainda estava longe. Voltar a pé, na chuva, com ela grávida e sentindo dor. Impossível. Ficar ali, esperando. Esperando o quê? A chuva passar? E se o bebê resolvesse nascer antes? Olhei ao redor. Através da cortina de água, consegui enxergar, do lado esquerdo da estrada, uma estrutura. Uma construção velha. Parecia um galpão abandonado ou talvez uma casa de caseiro esquecida. Vem, disse decidido. A gente vai até aquele lugar. Espera a chuva dar uma acalmada. Eu não consigo andar, ela chorou. Eu te carrego. Desci da caminhonete. A chuva me encharcou em segundos. O frio cortava a pele. A lama chegava até os tornozelos. Fui até o lado dela, abri a porta e a peguei no colo. Ela era leve, leve demais. Caminhei pela lama, os pés afundando, o peso dela quase nada comparado ao peso da responsabilidade que eu tinha acabado de aceitar. A cada passo, sentia a chuva martelando nas costas, o vento tentando me derrubar, o medo crescendo dentro do peito. E nos meus braços, Cláudia tremia, chorava baixinho, segurava a barriga com as 2 mãos. Aguenta, sussurrei, mais para mim do que para ela. Aguenta só mais um pouco. Cheguei até a porta do galpão velho. Estava trancada, mas a madeira estava podre. Um chute forte e a porta cedeu, abrindo num rangido agudo. Entrei. O cheiro de mofo e madeira velha tomou conta, mas estava seco. E naquele momento, seco era tudo o que importava. Deitei Cláudia no chão, sobre meu casaco. Ela tremia violentamente. Os lábios estavam roxos, a respiração rápida e irregular. João, ela sussurrou, me olhando com os olhos cheios de lágrimas. Eu tô com medo. Segurei a mão dela. Estava gelada. Eu também, admiti, a voz saindo rouca. Mas a gente vai ficar bem. Eu não vou deixar nada te acontecer. E enquanto a tempestade rugia lá fora, enquanto o mundo parecia desabar ao nosso redor, eu rezei. Rezei como não rezava desde o dia que enterrei Maria. Rezei para que aquele encontro na estrada não terminasse em mais uma perda. Porque, pela primeira vez em 3 anos, eu tinha alguém para proteger. E eu não podia falhar de novo. Continue. Capítulo 3. Desconfiança e conexão. A chuva não dava trégua. Ficamos ali, naquele galpão velho que cheirava a mofo e abandono, ouvindo o barulho da água martelando no telhado de zinco. Gotas pingavam pelos buracos, formando poças no chão de terra batida. O vento entrava pelas frestas das tábuas, trazendo o frio da tempestade. Cláudia estava deitada no meu casaco, encolhida, tremendo. A respiração dela tinha acalmado um pouco, mas ainda era irregular. Eu estava agachado ao lado dela, sem saber direito o que fazer. Sem saber se o que eu tinha feito era certo ou se tinha sido a maior burrice da minha vida. Olhei ao redor. O galpão era pequeno, quase vazio. Tinha alguns caixotes velhos empilhados num canto, uma pá enferrujada encostada na parede e o que parecia ser restos de uma fogueira no centro, pedras dispostas em círculo, cinzas antigas no meio. Pelo menos dava para fazer fogo. Ou tentar acender uma fogueira, disse, mais para quebrar o silêncio do que por qualquer outra coisa. Você tá gelada. Ela não respondeu. Só me olhou, os olhos ainda desconfiados, ainda assustados. Como se, a qualquer momento, eu fosse revelar minhas verdadeiras intenções. Como se bondade fosse algo que sempre vinha com um preço. Juntei alguns pedaços de madeira seca que encontrei pelos cantos, quebrei alguns caixotes velhos com as mãos. Tinha uns palitos de fósforo no bolso da calça, molhados, mas ainda acendiam depois de eu secá-los na camisa. Acendi a fogueira,
As chamas subiram devagar, fracas no início, mas logo ganharam força. A luz alaranjada iluminou o galpão, afastando um pouco da escuridão. O calor começou a se espalhar. "Chega mais perto", pedi, estendendo a mão para ajudá-la. Cláudia hesitou, mordeu o lábio inferior, mas depois de alguns segundos, aceitou minha mão e se arrastou até perto do fogo. Sentou-se de lado, abraçando as próprias pernas, olhando fixamente para as chamas. Sentei do outro lado da fogueira. A distância era segura, respeitosa. Eu não queria assustá-la mais do que ela já estava. Ficamos em silêncio por um tempo. Só o crepitar da madeira queimando e o tamborilar da chuva lá fora. Até que eu perguntei: "Há quanto tempo você está com ele?" Ela não respondeu de imediato. Puxou os joelhos mais para perto do peito, encolhendo-se ainda mais. "2 anos", disse, finalmente. A voz saiu baixa, quase um sussurro. "Casei com ele faz 2 anos. E ele sempre foi assim?" Cláudia balançou a cabeça devagar. "No começo, não. No começo ele era diferente. Gentil, atencioso. Falava que ia cuidar de mim, que eu nunca ia precisar de nada. Conheci essa história. Já tinha ouvido parecida antes. Sempre começava do mesmo jeito." "E quando mudou?" Perguntei com cuidado. Ela respirou fundo. Os olhos ficaram marejados. "Quando a gente foi morar na fazenda dele, longe de tudo, longe da minha família, longe de qualquer vizinho, ele mudou, foi aos poucos. Primeiro eram só palavras. Ele dizia que eu não sabia fazer nada direito, que eu era burra, inútil, preguiçosa." A voz dela tremeu. "Depois vieram os gritos, os empurrões, os tapas, e então veio o resto. Não precisava detalhar. Eu entendia. E quando você descobriu que estava grávida?" Cláudia soltou um riso amargo, sem humor, só dor. "Achei que ia melhorar. Achei que, com um filho a caminho, ele ia mudar de novo. Ia voltar a ser o homem que eu conheci." Ela balançou a cabeça. "Mas piorou. Ele disse que se eu estava esperando o filho dele, então tinha que trabalhar em dobro para provar que eu era útil, para provar que eu merecia ficar." Senti o sangue ferver de novo. As mãos fecharam em punhos. "Esse homem não presta." "Eu sei", ela sussurrou. "Eu sempre soube. Mas para onde eu ia? Não tenho família, não tenho dinheiro, não tenho ninguém." E ele sempre dizia que se eu fugisse, ia me encontrar, ia me arrastar de volta, ia me fazer pagar. "E hoje você fugiu." Ela assentiu, as lágrimas escorrendo livremente agora. "Hoje eu não aguentei mais. Ele me mandou carregar aquela cana, disse que, se eu não terminasse antes do meio-dia, ia me trancar no quartinho dos fundos, sem comida, sem água, como castigo." A voz dela quebrou. E eu pensei no meu bebê. Pensei que, se eu ficasse, meu filho ia crescer vendo aquilo. Ia crescer achando que era normal. E eu não podia deixar isso acontecer. Ela chorou. Chorou com a mão sobre a boca, tentando abafar os soluços, como se tivesse medo de fazer barulho até ali. Levantei devagar e contornei a fogueira. Sentei ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas perto o suficiente para que ela soubesse que não estava sozinha. "Você foi corajosa", disse, a voz firme. "Fugir não é covardia, é sobrevivência." Ela me olhou, os olhos vermelhos, inchados. "O senhor não me conhece. Não sabe se eu estou dizendo a verdade. E se eu for ruim? E se eu merecer o que ele faz comigo?" A pergunta me partiu o coração. "Cláudia", disse, olhando nos olhos dela, "ninguém merece ser tratado como você foi tratada. Ninguém. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Não existe desculpa para isso." Ela desviou o olhar, como se não conseguisse acreditar. "E se ele vier atrás de mim?" "Se ele vier", respondi firme, "ele vai ter que passar por cima de mim primeiro." Ficamos em silêncio de novo, mas era um silêncio diferente agora, menos tenso, menos desconfiado.
Ela encostou a cabeça na parede de madeira, os olhos se fechando devagar. A exaustão estava vencendo o medo. "Por que o senhor perdeu sua esposa?" perguntou de repente, a voz sonolenta. A pergunta me pegou desprevenido. Não esperava que ela perguntasse sobre mim. "Câncer", respondi, depois de um tempo. "Descobrimos tarde demais. Em 6 meses ela se foi." "Sinto muito. Eu também." "O senhor amava ela?" "Mais do que qualquer coisa no mundo." Cláudia abriu os olhos e me olhou. "Eu nunca tive isso", disse, a voz triste. "Nunca tive alguém que me amasse de verdade, que me tratasse bem, que me fizesse sentir segura." "Você vai ter", garanti. "Você e seu filho, vocês vão ter uma vida melhor." Ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, frágil, mas era um sorriso, o primeiro que eu via nela. "O senhor é um homem bom, João." Não soube o que responder, porque eu não me sentia bom. Me sentia fracassado, um homem que não conseguiu salvar a própria esposa, um homem que vivia sozinho numa casa grande, ruminando arrependimentos. Mas talvez essa fosse minha segunda chance. Não de trazer Maria de volta, mas de fazer alguma coisa que importasse, de proteger alguém que precisava, de não deixar que o mundo triturasse mais uma vida inocente. A chuva começou a diminuir, ainda caía, mas mais fraca, mais calma. "Acho que dá pra gente voltar pra estrada", disse, levantando. "Vou ver se consigo fazer a caminhonete pegar." Cláudia assentiu, ainda sentada perto do fogo. Saí do galpão. A noite tinha caído. O céu estava escuro, coberto de nuvens pesadas. A lama ainda estava profunda, mas já não era impossível de atravessar. Cheguei até a caminhonete, abri o capô. Verifiquei os fios, a bateria, o motor. Tudo parecia estar no lugar. Entrei e girei a chave. O motor tossiu, engasgou, mas depois de alguns segundos pegou. Soltei um suspiro de alívio. Voltei para o galpão. Cláudia estava de pé, apoiada na parede, esperando. "Consegui", avisei. "Vamos embora." Ela assentiu. Mas quando foi dar o primeiro passo, gemeu e se dobrou para frente, segurando a barriga. "Cláudia!" Corri até ela, segurando antes que caísse. "Tá doendo de novo?" perguntei alarmado. Ela assentiu, os dentes cerrados, o rosto contorcido de dor. "Mais forte", ofegou. "Muito mais forte." O medo voltou, gelado, urgente. "Aguenta firme", disse, pegando-a no colo de novo. "Vamos sair daqui, agora." Corri pela lama, sentindo o peso dela nos braços, sentindo o coração disparado no peito, porque eu sabia que o tempo estava acabando. E se eu não agisse rápido, ia perder ela. Ia perder mais alguém, e dessa vez eu não ia me perdoar. Continue. Capítulo 4. Aflição crescente. Coloquei Cláudia no banco do carona com cuidado, mas rápido. Cada segundo contava. Ela gemia baixinho, as mãos apertadas sobre a barriga, o rosto pálido à luz fraca do painel da caminhonete. "Respira fundo", pedi, tentando manter a voz firme, mesmo com o pânico me corroendo por dentro. "Respira devagar. A gente tá indo para minha casa. Tem que aguentar só mais um pouco." Ela assentiu, mas vi nos olhos dela o mesmo medo que sentia. O medo de que não desse tempo, o medo de que algo desse errado, o medo de perder tudo antes mesmo de ter começado. Pisei fundo no acelerador. A caminhonete avançou pela estrada lamacenta, derrapando, patinando, lutando contra a terra encharcada. Os pneus giravam em falso, jogavam lama para todo lado. O motor gemia sob o esforço. "Vamos, vamos", murmurei entre dentes, mais para a caminhonete do que para mim mesmo. A chuva tinha diminuído, mas a estrada estava destruída. Poças enormes se formavam nos buracos. A lama era profunda, traiçoeira. Cada curva era um risco, cada reta, uma aposta. Cláudia respirava rápido ao meu lado, ofegante. As contrações estavam vindo mais seguidas agora. Eu via pelo jeito que ela se encolhia, pela forma como segurava a barriga,
pelos gemidos abafados que tentava conter. "Tá muito perto?" Perguntei, tentando calcular quantas contrações, quanto tempo entre elas. Eu não sabia nada de parto. Nada. Maria e eu nunca tivemos filhos. Nunca chegamos a esse ponto. Eu não sei, ela choramingou. Dói demais. Eu sei, disse, impotente. Mas a gente tá quase lá. Só mais alguns quilômetros. Mas no fundo, eu sabia que alguns quilômetros podiam ser uma eternidade. A estrada fazia uma curva acentuada à esquerda. Reduzi a velocidade, virei o volante com cuidado. Mas a caminhonete escorregou. Os pneus traseiros perderam aderência. Derrapamos para o lado direito, perigosamente perto da valeta. Segurei firme o volante. Compensei. A caminhonete voltou para a estrada, mas meu coração quase saiu pela boca. Jesus! Sussurrei, o suor frio escorrendo pela testa. Cláudia segurou no painel, os olhos arregalados. "A gente vai morrer aqui", murmurou, a voz trêmula. "Não", disse categórico. "Não vamos. Eu não vou deixar, mas a verdade é que eu não tinha controle sobre nada. Não sobre a estrada, não sobre a chuva, não sobre o bebê que parecia decidido a nascer no pior momento possível. Continuei dirigindo. Os faróis iluminavam apenas alguns metros à frente. Tudo além disso era escuridão e incerteza. E então a caminhonete começou a fazer um barulho estranho, um chiado, vindo do motor. Não, murmurei, sentindo o pânico subir. Não de novo, pelo amor de Deus. O motor começou a perder força. A caminhonete desacelerou, mesmo com meu pé ainda no acelerador. Olhei para o painel. A temperatura do motor estava subindo, rápido demais, supaquecimento. Merda! Gritei socando o volante. A caminhonete tossiu, engasgou e morreu de novo. Desta vez no meio da estrada, sem galpão, sem abrigo, sem nada por perto. Fiquei parado, as mãos ainda no volante, a respiração pesada, o desespero tomando conta. Cláudia me olhou, os olhos cheios de lágrimas. "João, calma", disse, tentando pensar rápido. "Calma, deixa eu ver o que eu consigo fazer." Desci da caminhonete. A chuva fina molhava o rosto. Abri o capô. Uma nuvem de vapor subiu, quente, densa. O motor estava fervendo, precisava esfriar. Mas quanto tempo? 10 minutos? 20? 1 hora? Não tínhamos esse tempo. Olhei ao redor. A estrada estava deserta. Não havia casas, não havia luz, não havia ninguém. Só a escuridão, só o silêncio, só nós dois perdidos no meio do nada. Voltei para dentro da caminhonete. Cláudia estava chorando agora, sem tentar esconder. As lágrimas escorriam livremente. "Eu não vou conseguir", soluçou. "Eu não vou conseguir, João. Eu vou perder meu bebê aqui no meio dessa estrada." "Não vai", disse, segurando a mão dela. "Olha para mim, olha." Ela me olhou, os olhos vermelhos, desesperados. "Você vai conseguir. Nós vamos conseguir. Eu não sei como, mas a gente vai. Eu prometo." "Como o senhor pode prometer isso?" Ela gritou, a voz quebrando. "Como?" Não pude responder, porque ela tinha razão. Como eu podia prometer algo que eu não controlava? Mas então, ao longe, através da escuridão e da chuva fina, vi uma luz. 2 luzes. Faróis. Um veículo vindo em nossa direção. "Tem alguém vindo!" avisei, a esperança renascendo no peito. Desci da caminhonete, corri para a estrada, comecei a acenar freneticamente. As luzes se aproximaram. Uma caminhonete velha, maior que a minha, barulhenta, com os pneus altos preparados para a lama. Ela parou. A janela desceu. Um homem de uns 50 anos, chapéu de couro na cabeça, cigarro entre os dedos, me olhou com desconfiança. "O que houve?" perguntou, a voz rouca. "Minha caminhonete quebrou", disse rápido. "E tem uma mulher grávida aqui. Ela está tendo contrações. Preciso chegar na minha fazenda ou num hospital, por favor." O homem olhou para a caminhonete, depois para mim, depois de volta para a caminhonete. "Onde fica sua fazenda?" "Uns 6 quilômetros daqui."
Fazenda São José. Ele assentiu, jogou o cigarro fora. Conheço. Sobe, eu levo vocês. Obrigado, disse, o alívio quase me fazendo desabar. Muito obrigado. Voltei correndo, abri a porta e ajudei Cláudia a descer. Ela mal conseguia ficar de pé. Segurei-a pela cintura e a levei até a outra caminhonete. O homem desceu e ajudou a colocá-la no banco de trás, onde havia mais espaço. Ela deitou de lado, gemendo, as mãos apertando a barriga. Subi atrás dela. O homem voltou para a direção e arrancou. "E como ela tá?" perguntou, olhando pelo retrovisor. "Não sei", admiti, segurando a mão de Cláudia. "As contrações estão vindo rápido." "Quanto tempo entre uma e outra?" Olhei para o relógio. Tentei calcular. Uns 3 minutos. Talvez menos. O homem assobiou baixo. "Isso não tá bom. Esse bebê quer nascer logo. Dá para acelerar?" "Vou tentar, mas essa estrada tá braba." Ele pisou fundo. A caminhonete ganhou velocidade, pulando sobre os buracos, derrapando nas curvas, mas seguindo em frente. Mais rápido que eu conseguia ir, mais firme, Cláudia gritou, um grito agudo, de dor pura. "João!" ofegou. "João, tem alguma coisa tá saindo." Meu sangue gelou. "O quê?" perguntei, o pânico voltando com força total. "Eu sinto água, descendo. A bolsa tinha estourado." "Merda!" murmurei. Olhei para o homem. Acelera, pelo amor de Deus. Tô indo o mais rápido que posso." Ele gritou de volta. Cláudia chorava, gritava, se contorcia. Eu segurava a mão dela, impotente, desesperado, sem saber o que fazer. "Respira, Cláudia, respira fundo. Olha para mim, olha." Ela me olhou. Os olhos dela estavam vidrados de dor e medo. "Eu não quero morrer", sussurrou. "Você não vai morrer", disse, a voz firme, mesmo com o medo me corroendo. "Você vai viver. Você e seu filho, os dois vão viver. Eu não vou deixar acontecer nada com vocês." As lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Não tentei esconder. Não tinha como. Porque naquele momento eu não estava tentando salvar Cláudia. Eu estava tentando salvar a mim mesmo, tentando provar que eu não era o homem que deixou sua esposa morrer sem conseguir fazer nada. Tentando provar que eu podia proteger alguém, que eu podia fazer diferença, que eu não era só um viúvo solitário numa casa vazia, esperando a morte vir buscar. "Estamos chegando!" gritou o homem ao volante. Olhei pela janela. Reconheci a entrada da minha fazenda, o portão de madeira, a estrada de cascalho, a casa grande iluminada ao longe. Entra direto até a casa." Ele acelerou, atravessou o portão, subiu a estrada de cascalho. Os pneus cantaram. A caminhonete parou em frente à varanda. Desci, peguei Cláudia no colo. Ela estava mole, quase desmaiando. Subi correndo os degraus da varanda, chutei a porta para abrir. "Onde eu coloco ela?" gritou o homem atrás de mim. "Quarto ao fundo. Primeira porta à esquerda." Corri pelo corredor. Entrei no quarto que foi de Maria. Deitei Cláudia na cama. Ela gritou de novo, mais alto, mais desesperado. "Tá vindo", ofegou. "O bebê tá vindo." Olhei para o homem que me ajudou. "Você entende de parto?" Ele balançou a cabeça. "Nada." Olhei para Cláudia, para o desespero dela, para o medo dela e tomei a decisão. "Então a gente vai ter que aprender. Agora." Continue. Capítulo 5. Memórias e feridas. O quarto estava quente demais. Acendi todas as luzes que tinha. Coloquei toalhas limpas sobre a cama, embaixo de Cláudia. Fervi água no fogão, trouxe bacia, panos limpos, tesoura, tudo o que eu achava que podia precisar, sem saber ao certo para quê. O homem que nos trouxe, ele disse que se chamava Sebastião, estava parado no canto do quarto, pálido, claramente tão perdido quanto eu. "Você já viu um parto?" perguntei, colocando mais uma toalha aos pés da cama. "Uma vez, de longe, minha irmã, mas tinha parteira, médico."
Ele limpou o suor da testa. Não sei nada, João. Nada mesmo. Eu também não. Cláudia gritou de novo. O corpo dela se arqueou na cama. As mãos apertavam o lençol com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Dói, ela chorou. Dói demais. Segurei a mão dela. Eu sei, mas você precisa respirar. Respira fundo. Ela tentou, mas a dor era forte demais. Vinha em ondas, cada vez mais curtas, cada vez mais intensas. Olhei para o relógio na parede. As contrações estavam vindo a cada 2 minutos agora. Talvez menos. Sebastião, pega o telefone ali. Liga para o hospital. Fala que a gente precisa de uma ambulância. Urgente. Ele correu para o corredor. Ouvi a voz dele ao telefone, explicando, implorando. Voltou alguns segundos depois, o rosto ainda mais pálido. A ambulância não consegue chegar. A estrada principal está interditada. Uma ponte caiu com a chuva. Eles disseram que só de manhã, quando der para passar pelo desvio. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. De manhã? Repeti, incrédulo. Esse bebê não vai esperar até de manhã. Eu sei, ele gritou de volta, mas não tenho o que fazer. A gente vai ter que dar conta. Olhei para Cláudia. Ela estava suando frio. A respiração vinha em golfadas curtas, os olhos revirados de dor. João, ela gemeu. Eu não aguento mais. Eu não aguento. Aguenta, disse, a voz saindo mais dura do que eu queria. Você aguenta sim. Você é forte, mas a verdade é que eu não sabia se ela era forte o suficiente. Não sabia se eu era forte o suficiente, porque naquele momento, olhando para ela, eu não via só Cláudia, eu via Maria. Via Maria na cama do hospital, 3 anos atrás. O corpo magro demais, consumido pela doença, a pele amarelada, os olhos fundos, a respiração fraca, cada vez mais fraca. E eu, sentado ao lado da cama, segurando a mão dela, impotente, sem conseguir fazer nada, sem conseguir salvá-la. João, a voz de Sebastião me trouxe de volta. Ela tá empurrando, o bebê tá vindo. Pisquei, voltei ao presente. Cláudia estava fazendo força, o rosto contorcido, um grito preso na garganta. Cláudia, espera, pedi, indo até os pés da cama. Deixa eu ver. Levantei o vestido dela com cuidado e vi a cabeça do bebê, pequena, escura, coroando. Meu coração disparou. Suor frio escorreu pelas costas. Sebastião, vem aqui. Segura a mão dela. Ele obedeceu. Foi até a cabeceira da cama, segurou a mão de Cláudia. Voltei minha atenção para ela. Cláudia, escuta, o bebê tá vindo, você precisa fazer força. Quando sentir a próxima contração, você empurra com tudo, entendeu? Ela assentiu, os olhos fechados, o corpo tremendo. A contração veio, vi pelo jeito que o rosto dela se contorceu. Agora, gritei, empurra! Ela empurrou, gritou, um grito rouco, animal, de dor e esforço. A cabeça do bebê avançou um pouco mais. Tá indo, incentivei. Tá saindo. Mais uma vez, Cláudia. Mais uma. Ela respirou fundo. A próxima contração veio rápido. Empurra! Ela empurrou de novo, com tudo que tinha, com toda a força que restava naquele corpo exausto, machucado, sofrido. E a cabeça saiu. Eu segurei. Segurei com as 2 mãos, com cuidado, com medo de apertar demais, de machucar, de fazer algo errado. A cabeça saiu, avisei. Mais uma, Cláudia, só mais uma. Ela chorou, chorou de exaustão, de dor, de alívio. Eu não consigo, soluçou. Eu não tenho mais força. Tem sim, disse olhando nos olhos dela. Você tem. Você fugiu de um homem que te machucava. Você carregou cana grávida. Você atravessou uma tempestade. Você aguenta isso também. Só mais uma, Cláudia. Só mais uma. Ela me olhou e vi algo mudar nos olhos dela. Uma determinação, uma força que vinha de algum lugar profundo, onde a dor não alcançava. A contração veio.
Ela empurrou e o bebê saiu. Saiu inteiro, escorregadio, pequeno nos meus braços. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Olhei para a criança, imóvel, roxa, sem respirar. O pânico me tomou. Não, 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 murmurei, virando o bebê de lado, batendo de leve nas costas dele, tentando lembrar de alguma coisa, qualquer coisa que eu tivesse visto ou ouvido sobre o que fazer. Ele não está respirando, Sebastião gritou. Eu sei, gritei de volta. Bati de novo, mais forte. Nada. Cláudia chorava. Meu bebê, meu bebê. Virei o bebê de bruços na minha mão. Bati de novo. Limpei a boca dele com o dedo, tirando alguma coisa que parecia estar bloqueando. E então, um engasgo, um chiado e um choro. Alto, agudo, forte. O bebê chorou, respirou, viveu. Soltei o ar que estava preso nos pulmões. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, quentes, aliviadas. Ele está vivo, sussurrei. Ele está vivo. Enrolei o bebê numa toalha limpa, levei até Cláudia, coloquei nos braços dela. Ela olhou para o filho, as lágrimas caíam sem parar. Mas pela primeira vez, desde que a encontrei naquela estrada, ela sorriu. Um sorriso verdadeiro, cheio de amor, cheio de esperança. Oi, meu amor, sussurrou para o bebê. Oi, meu filho. Mamãe tá aqui. Mamãe tá aqui. Sentei na beira da cama, exausto. As mãos ainda tremiam. O coração ainda batia descompassado. Sebastião estava encostado na parede, limpando o rosto com as mãos. Eu não acredito que a gente fez isso, murmurou. Eu também não, admiti. Olhei para Cláudia, para ela segurando o bebê. Pro amor no olhar dela, pro alívio. Pela primeira vez, ela parecia em paz. E naquele momento, algo dentro de mim se moveu. Algo que estava preso, congelado, morto desde que enterrei Maria debaixo do ipê, porque pela primeira vez em 3 anos eu tinha conseguido salvar alguém, não tinha ficado parado, impotente, assistindo a vida escapar. Eu tinha lutado, tinha agido, tinha feito diferença, e de alguma forma estranha e dolorosa, aquilo me trouxe de volta, me fez sentir vivo de novo. Levantei devagar, fui até a janela. O céu estava começando a clarear. A chuva tinha parado completamente. As primeiras luzes do amanhecer pintavam o horizonte de laranja e rosa. Um novo dia, um novo começo. Olhei para trás, para Cláudia e o bebê, para Sebastião, ainda em choque, mas aliviado, e pensei em Maria. Pensei em como ela teria ficado feliz de ver aquilo, de ver vida nascendo naquele quarto onde ela passou seus últimos dias. Desculpa, sussurrei pro nada, pro vazio, pra memória dela. Desculpa por não ter conseguido te salvar, mas eu prometo que não vou deixar mais ninguém sofrer se eu puder evitar. E pela primeira vez, desde que ela partiu, senti que talvez, só talvez, eu pudesse me perdoar. Voltei para a beira da cama. Como você vai chamar ele? Perguntei para Cláudia. Ela olhou para o filho. Acariciou o rostinho pequeno com o dedo. João, disse me olhando. Vou chamar ele de João, por causa do homem que nos salvou. Senti um nó na garganta. Quente, apertado. Não consegui falar nada. Só a senti e deixei as lágrimas caírem, porque naquela noite, naquele quarto, naquela fazenda, no meio do nada, eu tinha aprendido algo que tinha esquecido, que ainda havia esperança, que ainda havia bondade, que ainda havia razão para continuar e que às vezes salvar alguém é a única forma de salvar a si mesmo. Continue. Capítulo 6. Virada decisiva. Os primeiros raios de sol entraram pela janela do quarto. Cláudia dormia. Finalmente dormia. O bebê estava aninhado no braço dela, também dormindo, embrulhado na toalha limpa. A respiração dos dois era calma, tranquila. Pela primeira vez, desde que nos encontramos naquela estrada, havia paz naquele quarto. Sebastião tinha ido embora há algumas horas, depois de me ajudar a limpar tudo e garantir que mãe e filho estavam bem.
Antes de sair, ele apertou minha mão com força. Você é um homem de bem, João, disse. Que Deus te abençoe. Fiquei sentado numa cadeira ao lado da cama, vigiando. Não conseguia dormir, não queria dormir. Tinha medo de que, se fechasse os olhos, algo pudesse acontecer. O café da manhã estava pronto na cozinha. Tinha feito pão na chapa, café fresco, queijo, manteiga. A casa cheirava diferente. Cheirava a vida, a movimento, a algo além de silêncio e solidão. Era estranho, mas era bom. Cláudia se mexeu. Abriu os olhos devagar. Olhou para o bebê primeiro, verificando se estava bem. Depois, olhou para mim. Quanto tempo eu dormi? Perguntou a voz rouca. Umas 3 horas. O senhor não dormiu? Não consegui. Ela tentou se sentar. Fez uma careta de dor. Calma, avisei, levantando da cadeira. Não força, você ainda está machucada. Ajudei-a a se acomodar, empilhando travesseiros atrás das costas. O bebê continuou dormindo, alheio a tudo. Ele é tão pequeno, ela sussurrou, olhando para o filho com os olhos marejados. Tão frágil. Mas forte, completei. Ele sobreviveu a tudo isso. É um lutador. Ela sorriu, mas o sorriso desapareceu rápido. O medo voltou aos olhos dela. João, e agora? Como assim? Eu não posso ficar aqui para sempre. E ele vai vir atrás de mim. Eu sei que vai. A simples menção do marido dela fez meu sangue ferver de novo. Deixa ele vir, disse, a voz saindo mais dura do que pretendia. O senhor não entende, ela insistiu, a voz tremendo. Ele é violento. Ele não vai aceitar que eu fugi. Ele vai me arrastar de volta. Vai me machucar. Vai machucar o bebê. Não vai, cortei olhando firme nos olhos dela, porque eu não vou deixar. Mas, Cláudia, escuta, você não está sozinha mais, entendeu? Você tem onde ficar, tem quem te proteja. E se esse homem aparecer aqui, ele vai ter que passar por cima de mim. E eu garanto que isso não vai ser fácil. Ela me olhou por um longo momento, como se estivesse tentando acreditar, como se estivesse tentando entender por que um estranho faria isso por ela. Por que o senhor está fazendo isso? Perguntou de novo, a mesma pergunta de antes. E dessa vez eu soube responder. Porque eu perdi minha esposa, Cláudia. Perdi ela e não pude fazer nada. Fiquei sentado, vendo ela definhar, vendo a vida escapar, sem conseguir salvar. E desde então eu vivo numa casa vazia, carregando culpa, carregando dor, carregando arrependimento. Respirei fundo. Mas ontem, quando te vi naquela estrada, eu tive uma chance de fazer diferença. De proteger alguém, de não deixar o mundo triturar mais uma vida. E eu não vou desperdiçar essa chance, não de novo. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. O senhor é um anjo, sussurrou. Não sou, respondi. Sou só um homem tentando consertar os próprios erros. Fiquei mais um tempo ali, em silêncio, só observando ela e o bebê. Até que ouvi um barulho lá fora. Um motor. Um carro subindo a estrada de cascalho. Levantei rápido, fui até a janela. Meu estômago embrulhou. Era uma caminhonete. Velha, amassada, suja de barro. E do lado do motorista desceu um homem, alto, forte, com cara de poucos amigos. A camisa estava suada, o chapéu puxado para frente, e nos olhos tinha raiva. Cláudia ouviu o barulho. O rosto dela ficou branco. É ele, sussurrou, o terror tomando conta da voz. É ele, João. Ele me encontrou. O homem bateu na porta da frente, forte, com raiva. Eu sei que você está aí dentro, gritou. Eu sei que minha mulher está aí. Manda ela sair agora, ou eu derrubo essa porta. Olhei para Cláudia. Ela tremia inteira, segurando o bebê com força contra o peito. Fica aqui, disse, a voz firme. Não sai desse quarto, não importa o que aconteça. João, não, ele vai te machucar. Ele pode tentar. Saí do quarto, fechei a porta atrás de mim. Caminhei pelo corredor até a porta da frente.
Respirei fundo. Abri. O homem estava ali, parado na varanda. Maior do que eu imaginava. Mais ameaçador, mas eu não recuei. Posso ajudar? Perguntei, a voz calma, mas firme. Ele me olhou de cima a baixo, avaliando. Você é o desgraçado que pegou minha mulher na estrada? Se você está falando da Cláudia, sim. Eu a encontrei sendo feita de escrava, carregando cana, grávida, quase desmaiando de exaustão, e a trouxe para cá. O rosto dele ficou vermelho. Ela é minha mulher. Ela tem que voltar comigo. Não vai voltar. O quê? Ele deu um passo à frente, ameaçador. Quem você pensa que é para me dizer o que eu faço com minha mulher? Ela não é sua propriedade, respondi, mantendo a voz baixa, controlada. Ela é um ser humano e não vai voltar para ser maltratada. Ele riu, um riso amargo, sem humor. Maltratada? Eu dou teto, comida, trabalho para ela, tudo que ela tem é por minha causa. Você a obrigou a carregar cana grávida, disse, a raiva começando a ferver. Você bateu nela, humilhou ela, fez ela se sentir menos que nada. Isso não é da sua conta. É sim, cortei, dando um passo à frente. É da minha conta quando vejo alguém sofrendo e posso fazer alguma coisa. Ele cerrou os punhos. Ela vai sair daqui, agora. Senão, eu entro e busco ela. Não vai, disse firme. Você não encosta um dedo nela. Ou o quê? Ele se aproximou mais, peito estufado, ameaçador. Você vai me impedir? Vou. Ele me empurrou. Forte. Eu cambaleei para trás, mas não caí. Sai da frente, velho. Não. Ele tentou me empurrar de novo. Dessa vez, eu segurei o braço dele. Segurei com força, olhei nos olhos dele. Você não entende, né? Disse a voz baixa, perigosa. Eu perdi a única pessoa que amei nesse mundo. Não consegui salvá-la. Mas essa mulher aí dentro, ela eu salvei. Eu ajudei ela a ter o filho dela. Ajudei ela a fugir de você. E eu vou continuar protegendo ela. Então, se você quer chegar nela, vai ter que me matar antes. Ele tentou se soltar. Não conseguiu. Ficamos ali, olho no olho por alguns segundos que pareceram uma eternidade. E então ele recuou. Isso não acaba aqui, rosnou. Eu volto. Com a polícia, com o advogado. Ela é minha mulher. Ela vai voltar. Ela não é sua, repeti. E se você voltar aqui, eu vou ter a polícia do meu lado. Porque o que você fez com ela é crime, é tortura, é abuso. E eu vou denunciar, vou testemunhar. Vou fazer de tudo para garantir que você nunca mais chegue perto dela. Ele me fuzilou com os olhos. Cuspiu no chão. Virou as costas e foi embora, pisando forte, subindo na caminhonete, acelerando e sumindo estrada abaixo numa nuvem de poeira. Fiquei parado ali, na varanda, tremendo, não de medo, de adrenalina, de raiva, de alívio. Voltei para o quarto. Cláudia estava sentada na cama, chorando baixinho, o bebê ainda nos braços. Ele foi embora? Perguntou a voz trêmula. Foi. Ele vai voltar. Deixa ele voltar, disse, sentando na beira da cama. Eu vou até a delegacia hoje. Vou registrar tudo. Vou garantir que ele não chegue perto de você. E se precisar, a gente consegue uma medida protetiva. Você não vai voltar para lá. Nunca mais. Ela me olhou. E pela primeira vez, vi algo diferente nos olhos dela. Não era só medo. Era esperança. O senhor faria isso por mim? Eu já fiz, respondi. E vou continuar fazendo. Você e o João? Olhei para o bebê. Vocês têm um lar aqui. Enquanto precisarem. Ela segurou minha mão. Apertou com força. Obrigada, sussurrou. Obrigada por me salvar. Você se salvou, corrigi. Eu só te ajudei a fugir, mas no fundo eu sabia a verdade. Ela não tinha me agradecido por salvá-la. Ela tinha me salvado, salvado da solidão, da culpa, do luto que me consumia. Porque naquele dia, naquela estrada, naquele encontro impossível, eu tinha encontrado um propósito de novo. Uma razão para acordar. Uma razão para lutar. Uma razão para viver.
E pela primeira vez em 3 anos, eu senti que talvez, só talvez, a vida ainda valia a pena.